Salve Kervin Rayani. Está a aparecer agora na tela os apoiantes do canal. Se tu queres aparecer também, podes aderir ao canal e tornar-te um apoiante. Para fazeres isso, clica no link do comentário fixado e escolhe um dos níveis e lê os benefícios que esses níveis te dão. Fico muito grato por isso. Obrigado a todos. Bem, malta, estou outra vez aqui no início do vídeo para explicar o que é que vai acontecer neste vídeo. No vídeo eu decidi reagir ao DNA original do Brasil do canal Nerdologia, portanto já sabem, este vídeo vai ficar aí na descrição. Caso queiram ver o vídeo novo, subscreve o canal se tu ainda não és inscrito, porque isso vai me ajudar mesmo bastante, a sério. Se não és inscrito, subscreve o canal, porque quase 80% das pessoas que assistem os vídeos não subscrevem, portanto subscreve o canal, por favor. Pá, mas sem perder mais o vosso tempo, vamos então ao vídeo. Hoje, malta, como é que é? Tudo fixe ou quê, malta? No vídeo hoje trago-vos aqui mais uma react. E a react hoje vai ser ao DNA original do Brasil. É verdade, aqui do canal Nerdologia. Já sabem, este vídeo vai ficar aí na descrição, caso queiram ver o vídeo de novo. Mas antes de continuarmos o vídeo, eu vou-vos pedir que me sigam no Instagram, está a aparecer agora aqui na tela. Portanto, tu que estás a ver este vídeo, se ainda não segues o meu Instagram, vai à descrição que está lá um link que te leva diretamente para o meu perfil. Clicas nesse link, clicas em seguir, está feito. Outra coisa, deixa like neste vídeo e subscreve o canal se tu ainda não és inscrito, porque muita gente que assiste os meus vídeos não subscreve. E se tu és uma dessas pessoas, acho que não te custa nada clicar nesse botãozinho aí vermelho e aproveita e clica no botão de like que é para me ajudares a recomendar este vídeo ao máximo no YouTube. Mas sem mais demoras, faz o canal reagir ao vídeo. O material genético dos povos indígenas atuais pode funcionar como uma biblioteca Malta, sobre o o passado vídeo deles. não E uma das começou do coisas que o início DNA porque indígena ajuda a os primeiros revelar é que minutos a era Amazônia, antes do uma contato com os europeus, estava cheia de uma gente. parceria que ele Milhões de fez. habitantes que construíam grandes Era um assentamentos, anúncio que ele estradas fez, então e eu meti monumentos. mais à frente. Tinha até um Stonehenge no Amapá, um círculo de pedra formado por blocos de granito de até 3 metros de altura. Um deles estava cuidadosamente alinhado com a posição do Sol no solstício de inverno do hemisfério norte, ou seja, no dia 21 de dezembro. Do outro lado da Amazônia brasileira, no Acre, os antigos indígenas fizeram os chamados geoglifos. Eram enormes desenhos geométricos no solo, que podiam ser círculos, quadrados, retângulos, E eles faziam isto na com vários Amazônia? quarteirões de comprimento, que as pessoas conseguem ver sobrevoando áreas desmatadas hoje. Os desenhos eram unidos por estradas e ninguém sabe exatamente a função deles. Eu sei que tem gente por aí que tá pensando aliens, que nem o cara daquele canal de TV a cabo. Mas não é nada disso. A arqueologia mostra que foram mesmo os ancestrais dos indígenas de hoje que desenvolveram a agricultura e sociedades complexas de forma independente lá na Amazônia. Mas afinal de contas, quem foram os povos que construíram esses e outros monumentos? Qual era a população deles e o que aconteceu para que a Amazônia ficasse relativamente vazia nos últimos séculos? Os arqueólogos usam uma série de técnicas para tentar resolver esse tipo de mistério. Lógico que dá para fazer estimativas sobre a população usando coisas como o tamanho dos assentamentos. A gente sabe, por exemplo, que as povoações que existiam na região do Alto Xingu, por volta do ano 1200 d.C., eram até 10 vezes maiores que as atuais aldeias indígenas da região. Ou seja, 10 vezes maiores que os atuais. Podiam abrigar até uns 5.000. Mas muitas aldeias antigas ainda não foram encontradas ou escavadas. A datação delas também pode não ser muito precisa. Para identificar quem eram os habitantes desses lugares, uma possibilidade é estudar o estilo dos objetos achados pelos arqueólogos, a decoração dos potes de cerâmica, o formato das pontas de flecha. Achei bastante impressionante é como faziam isto basicamente à mão. Afinal de contas, basicamente uma ferramenta que temos hoje em dia. Com gente de outras regiões. Eu, por exemplo, que sou brasileiro, estou usando um celular projetado nos Estados Unidos e fabricado na China. Esse tipo de coisa também acontecia centenas ou milhares de anos atrás, inclusive na Amazônia. Bom, é aí que o DNA entra, para diminuir um pouco essas incertezas. Um dos estudos mais completos já feitos sobre o genoma dos indígenas brasileiros, cientistas da USP analisaram um material genético de quase 400 pessoas, que fazem parte de 58 povos diferentes. Para cada uma dessas pessoas, um alargador na boca. Analisaram uma biblioteca de 630 mil letras químicas do DNA. São essas letras que contêm a receita para fabricar os componentes das nossas células. E como você pode ver dando uma olhada nas pessoas à sua volta, a receita nunca é exatamente a mesma. Os ingredientes variam um pouquinho. Quando a variação envolve a troca de uma única letrinha por outra, o nome desse tipo de variante é SNP ou SNP. É a sigla em inglês para polimorfismo de nucleotídeo único. Mas também é um ótimo nome para cachorro. Se eu fosse você, batizava o seu vira-lata caramelo de Snip. Vem cá, Snip. Vem. Pega Snip. Os conjuntos grandes de SNPs, como os 600.000 usados pelo pessoal da USP, são muito úteis para estudar a história das populações, porque a frequência de aparecimento deles varia de lugar para lugar no mundo. Ou seja, dá para comparar os SNPs quando eles são observados em conjunto a uma espécie de código de barra do genoma. As combinações deles ajudam a inferir quem descende de quem, quais povos se misturaram com outros povos e por aí vai.
Para saber como o Exatamente. tamanho das populações flutuou no passado, os cientistas conseguem combinar dois dados importantes. O primeiro é a presença de pedaços de DNA que são chamados de segmentos idênticos por descendência. Ou seja, são trechos do genoma presentes em pessoas diferentes que são iguaizinhos porque as pessoas herdaram os pedaços de um ancestral comum, um bisavô, digamos. Numa população pequena, esses segmentos são mais comuns porque muita gente descende das mesmas pessoas. Todo mundo é primo de todo mundo. Em populações Pois. grandes, os segmentos ficam menos comuns. O segundo dado tem a ver com o que acontece com o DNA quando as pessoas têm filhos, netos, bisnetos e por aí vai. Lembra que todo mundo recebe metade do DNA do pai e a outra metade da mãe? Pois é, isso significa que Isso na é verdade. geração seguinte vai acontecer outra divisão pela metade. Os netos vão carregar 25% do DNA vindo de cada avô ou avó. Os bisnetos, 12,5% de cada bisavô ou bisavô. E assim vai, é só continuar dividindo por 2. Agora vem o grande truque. Os cientistas analisam os trechos do DNA dos indígenas atuais, que correspondem a essa série de divisões pela metade ao longo de cerca de 20 gerações, que é mais ou menos o tempo que separa a gente hoje da época da chegada dos europeus. Esses trechos têm um tamanho específico, uma quantidade de letras de DNA que depende do número de divisões pela metade. Os segmentos idênticos por descendência que têm esse comprimento de letras do DNA, portanto, são os que foram herdados daquela época, antes da invasão europeia. Isso ajuda a estimar o tamanho da população indígena antiga. Com pouca repetição dos mesmos segmentos, seria uma população grande. Se os mesmos segmentos forem muito comuns, é sinal de que a população era baixa. É menos pequena, exatamente. Foi só fazer as contas usando esses dados que a ideia de uma grande população na Amazônia antes de Cabral foi confirmada. Só os povos que falam idiomas da família linguística Tupi podem ter chegado a 5 milhões de habitantes. 5 milhões de habitantes. Mas é bom lembrar que a povos. Amazônia abriga grupos de outras 3 grandes famílias linguísticas. Ou seja, são conjuntos de línguas que Nacrogê, surgiram a partir de um ancestral Caribe comum e faz Aruac. milhares de anos. Mais ou menos como a família das Não sei se línguas estou a dizer bem, semíticas, mas- que inclui o hebraico, o aramaico e o árabe, ou a família indo-europeia, que pega o português e quase todas as línguas da Europa. Além das grandes famílias linguísticas amazônicas, ainda tem as famílias menores e as línguas isoladas, ou seja, sem parentes próximos. Isso significa que havia uma diversidade cultural imensa por lá sendo gestada ao longo do tempo, e que o total de habitantes da região pode ter sido muito maior. No caso dos tupis, os cientistas calculam que 99% da população original desapareceu ao longo dos séculos de contato com os não indígenas. Além desse desastre, o DNA também ajudou a documentar os grandes triunfos dos povos da família Tupi no passado remoto. A gente já sabia que eles tinham realizado uma expansão gigantesca pelo continente. Tudo indica que eles saíram da atual Rondônia há cerca de 3.000 anos e ocuparam E se regiões espalharam pelo enormes, Brasil. como boa parte do litoral brasileiro e regiões do Paraguai e da Bolívia, entre outros lugares. Bom, o DNA mostrou que um dos povos que falam línguas tupis hoje, os Cocamas, que vivem na Colômbia, no Cocamas. Peru e no Amazonas, na verdade não tem parentesco com os outros grupos tupis. Geneticamente, eles estão muito mais próximos de indígenas de uma família linguística totalmente diferente, a família dos Aruaques. No passado, eles provavelmente trocaram de idioma, talvez pelo prestígio cultural ligado aos expansionistas tupis. Não é tão diferente do pessoal que hoje em dia não fala mais apagar, orçamento e trampo, que só quer saber de falar deletar, budget e job. Vale lembrar que tudo isso é só a pontinha do iceberg. Os cientistas também estão começando a fazer estudos em grande escala com o DNA de esqueletos com milhares de anos encontrados no Brasil. E até o genoma dos brasileiros que não se identificam como indígenas pode trazer pistas sobre ancestrais deles que pertenciam aos primeiros povos do país. Tem muita surpresa bacana vindo por aí. Muito obrigado por assistir ao... Bem, malta, o vídeo terminou. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? É assim, o nosso corpo é incrível mesmo. Porque eu às vezes ponho-me a pensar, e vocês já pararam para pensar de como é que tipo, nós surgimos, como é que nós somos feitos. Tipo, todos nós temos o DNA, temos basicamente o DNA diferente. Como a impressão digital, todos nós temos uma diferente, cada pessoa tem a sua, ou seja, não há iguais no mundo. E é uma coisa incrível, a sério. Como é que nós surgimos assim, pá, é uma coisa que faz rebentar a cabeça mesmo. Em relação ao vídeo, o título é o DNA original do Brasil, lá está, ele focou-se aqui um bocadinho mais nos povos e indígenas. Só que lá está, era o que ele estava a dizer agora aqui no final, que há bastantes cientistas ainda que ainda vão explorar mais coisas relacionadas com o passado, incluindo esqueletos de pessoas que já morreram há milhares de anos, e depois aí sim pode-se tirar mais algumas conclusões em relação ao DNA do Brasil. Pá, mas é isso, é a única coisa que eu tenho a dizer sobre este vídeo. Está um vídeo muito bem feito e para quem gosta um pouco
deste tipo de coisas. Eu por acaso até gosto destas coisas que estão relacionadas com o corpo humano e tudo. É uma coisa que a mim me deixa bastante à nora, tipo, às vezes aparecem com cada questões que nem eu, nem se calhar nem ninguém consegue explicá-las. Pá, mas é isso, malta, já sabem, este vídeo vai ficar aí na descrição, caso queiram ver o vídeo de novo, siga a deixar o vosso like, aproveite, se não for inscrito, inscreve, e pessoal, fui, obrigado.